Tenha um coração sincero, voltado para Deus. E aí, mesmo que você seja minoria, com Deus, você vai ser maioria. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui falando do Salmo 34. E aqui, a ideia aqui de Davi, ele está bendizendo a Deus por todos os seus feitos. E ele começa a descrever quem é a pessoa que vai ter Deus ao seu lado. Verso 12. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? E ele começa a descrever uma vida justa. Verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Então, as aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. E aqui a gente já tem algo muito interessante. O justo passa muitas aflições. Dá uma olhada na história do povo de Deus. Quantas aflições o povo de Deus não passou, gente? José, pelo amor de Deus, ser entregue pela própria família, os irmãos, e os que venderam José como escravo ainda eram os melhores, porque teve um que queria matar José. A história de tantos homens que a vida deles foi sendo conduzida a um caminho que parecia não ter volta. E no final era Deus conduzindo aquilo. Para mim, o melhor exemplo é o próprio José, não é? Como que Deus usa a maldade de seus irmãos, a impiedade de seus irmãos para levar José para o lugar em que Deus queria que ele estivesse. E no final, Deus usa aquilo para salvar o seu próprio povo. Tudo através daqueles sofrimentos. Então estava tudo no controle. Mordecai também, como que Amã, aquele homem maligno, tinha inveja de Mordecai, mas Deus reverteu tudo. A própria forca que ele preparou para o judeu Mordecai foi usado para matar Amã. Então, o cristão passa muitas aflições, a vida é isso, aceite. Eu sei, nós vemos na geração que teve a ilusão de que a dor, ela pode ser anestesiada o tempo inteiro, não é? Nós temos os remédios para nos livrar das dores o tempo inteiro, dores físicas e psicológicas, não é? Então, as pessoas, elas se esqueceram de que o sofrimento, na Bíblia, ele tem um valor pedagógico. Jesus, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, o sofrimento faz parte. Eu comecei a falar, eu ia falar sobre um coração sincero, né? Como que Deus nos atrai, mas esse tema aqui eu nem tinha planejado, mas vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o verso 19, as aflições do justo. O sofrimento, ele faz parte da vida, gente. O sofrimento é inevitável. É inevitável. Mesmo os justos sofrem. Muitas são as aflições dos justos. Mas nós fomos criados numa geração que foge da dor como o diabo foge da cruz, como diria a expressão, né? Em todos os lugares, o playground, ele é de borracha. Você tem antidepressivos, você tem, enfim, todos os recursos para que as pessoas não lidem com a dor. O problema é que há alguns tipos de sofrimento que a gente tem que passar, que a gente só muda. A gente só é curado quando passa pela dor. Por isso Deus permite que passemos pelo sofrimento. Porque é por meio dele que nós somos quebrantados. Mas infelizmente, tem muita gente que está sedada, sendo que ela deveria estar lúcida e enfrentando o sofrimento, como Jesus na cruz. Deram para Jesus um sedativo ali e ele disse, não, tem alguns tipos de dores que a gente precisa beber até o fim. Senão, não há salvação. Então, isso é fundamental. Esse texto está dizendo, o justo passa muitas aflições. Não tema a dor. Veja a dor como sua amiga. C.S. Lewis disse uma frase célebre, né? Que a dor é o megafone de Deus. Que Deus sussurra em nossos prazeres, mas Deus grita em nossos sofrimentos. Não veja os sofrimentos de maneira negativa. Como que Deus te abandonando, ou algo do tipo. Isso é um absurdo. Os justos passam aflições. Por que é importante falar isso, né? Porque a Bíblia declara muitas vezes que o ímpio passa aflição, mas aqui ele está dizendo que o justo passa. E o ímpio sofre por conta de seu pecado. Mas ele diz aqui que, olha, o crente também vai sofrer, também vai enfrentar sofrimento. Por quê? Porque é por meio desses sofrimentos que Deus nos muda. Então tem muita gente aí resistindo ao sofrimento. Isso não tem a ver com um coração voltado para Deus. Um coração voltado e sincero para Deus, ele é a maioria.
Ou melhor, né? Quando você está com Deus, você é a maioria. Mas quando você o tempo inteiro rejeita o sofrimento, você não aprende com Deus em meio aos sofrimentos, você não desfruta das bênçãos do Senhor. Deus não te conduz ao caminho, pelo caminho que... Deus não te conduz ao destino que Ele quer te levar. Porque você resiste, Deus resiste ao soberbo. E muitas vezes nós não aceitamos os sofrimentos. Nós, ao invés de nos humilharmos diante dos sofrimentos, ficamos arrogantes. Acho que eu citei isso aqui ontem, né? Deus feriu Israel, esperando que Israel se arrependesse, mas Israel ficou mais duro ainda. Então, gente, o sofrimento faz parte da sua vida. Eu tenho 40 anos. Eu entendo quando Paulo fala que ele se regozijava nos sofrimentos. Eu me regozijo. Hoje, depois de 40 anos, eu me regozijo. Como que os meus piores momentos foram... Hoje, olhando para trás, eu olho os meus piores momentos como os meus melhores momentos. Com certeza. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Não é isso que a Escritura diz? Ninguém fica mais fraco do que quando sofre. Não é quando você está doente, você está com dor, você não está mais fraco? Espiritualmente é a mesma coisa. Mas aí, as pessoas, ao invés de buscarem o refúgio em Deus, de notarem Deus agindo por meio dos sofrimentos, o que elas fazem? Primeiro, como Israel. Ao invés de se arrepender, ficaram com mais raiva ainda. Começaram a pecar mais e mais. Alguns outros se cedam, e em casos que não deveriam. E não enfrentam os seus sofrimentos. Fogem do sofrimento. Buscam em vários e vários lugares o refúgio, que não é em Deus. Pode ser na comida, começam a comer desesperadamente. Pode ser no sexo. Pode ser em remédios que muitas vezes elas não precisariam tomar. Tudo isso é um refúgio, mas não é o Jesus. Não é Jesus como refúgio. Então, aprenda a fazer do Senhor o seu refúgio na hora do sofrimento. Não interessa a sua vida, você vai sofrer. Eu conto, alguém conta pra você. É a vida, gente. Aprenda. Quantas vezes eu converso com gente, né? Eu aconselho pessoas há 20 anos. E hoje é impressionante que tudo... no meu curso sobre... Vou falar sobre isso, né? A culpa é do cérebro. O nome do curso. Tô vendo, acho que o nome do curso vai ser esse. A culpa é do cérebro. Vou falar o que é físico e o que é espiritual. E há alguns casos que realmente é físico, os nossos problemas. Mas é impressionante como que a nossa geração foi convencida de que tudo que elas têm é doença. É impressionante. Eu falo isso aqui pela minha experiência de 20 anos como pastor. Como que qualquer mazela, a pessoa diz, não, isso é uma questão física. E não sou eu só que falo isso não, tá, gente? Tem um monte de cientistas aí que são bons, falam a mesma coisa. Psiquiatras e psicólogos honestos falam isso. Como que o povo tem sido altamente medicado. Então as pessoas não têm aprendido a lidar com a dor, a abraçá-la, a cruz. Ô, gente, pelo amor de Deus. O símbolo da nossa fé é uma cruz, gente. É um lugar de dor. E Jesus disse que nós devemos abraçar a cruz. É claro que o contexto ali tem muito a ver com a questão da humilhação, mas tem a ver com o sofrimento também. Os sofrimentos oriundos da nossa fé. Por seguirmos Jesus, iremos sofrer, iremos ser perseguidos. E Jesus disse, é assim, abracem essa cruz. Lidem com o sofrimento de maneira positiva. Então, olha, eu sempre digo isso. Um coração sincero e voltado para Deus, ainda que você esteja sozinho, você vai ser maioria. E uma das evidências de que você tem um coração voltado para Deus é que você lida bem com o sofrimento. Lembra do diabo falando para Deus? Ah, Jó, ele está aí porque ele tem tudo de bom. O dia que ele sofrer, aí o Senhor vai ver que ele vai te negar. Então, um dos sinônimos de que a gente tem uma fé genuína e voltada para Deus, é como nós lidamos com o sofrimento. Nós nos regozijamos nos sofrimentos, como Paulo, ou buscamos refúgios que não Jesus. Refúgios que não Jesus para lidar com os nossos sofrimentos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você está reconhecendo o Senhor nos seus caminhos, naqueles caminhos de sofrimento? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome e rogamos que o Senhor nos fortaleça no dia do sofrimento, que são tantos. Que possamos nos regozijar no dia da luta e da adversidade e da dor. Que possamos nos regozijar com a certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor não nos abandona,
de que o Senhor, como um bom Pai, que nos ama, está nos corrigindo para o nosso bem. Ó Deus, muitas são as aflições do justo, nós sabemos disso, mas o Senhor nos livra de todas, essa é a tua promessa, dita pelo teu servo Davi, e nós cremos. Para os ímpios, as aflições são apenas aflições. Para nós, é uma escola. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti. Cada um daqueles meus irmãos que exatamente agora estão profundamente angustiados, passando por um problema terrível, eu oro por eles. Eu oro que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor os fortaleça, enchendo-os de fé. E o Senhor faz isso por meio da Tua palavra, que ao ouvirem esta palavra, eles possam se encher de fé, porque é com a fé que nós desbaratamos exércitos, é com a fé que nós saltamos muralhas, é com a fé que nós removemos montanhas. Nós cremos, Pai, nós cremos porque o Senhor é o nosso Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, meu querido? Fé remove montanha, creia, confie em Deus e volte aqui amanhã, porque eu te espero amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe, até amanhã.